Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Augusto, estou aqui em mais um vídeo para poder falar sobre fé e ciência. E para você que já conhece o nosso canal, deixa aí a sua curtida, porque eu já sei que você é inscrito no nosso canal. Agora você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ajuda a gente aí, ó. Clica aí embaixo aí, ó, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para nos ajudar. E agora deixa eu falar aí sobre este tema polêmico. Moisés, o pai da clonagem. É pesado, vocês devem estar achando que eu tô doido, mas eu não tô doido não, eu quero trazer uma comparação aqui maravilhosa. Mas antes de falar sobre Moisés, eu quero trazer para vocês aqui a história de Gregor Mendel. Quem conhece Gregor Mendel sabe que ele foi reconhecido como o pai da genética, isso mesmo, o pai da genética. Gregor Mendel, ele nasceu em 1822 e teve o fim da sua vida por volta de 1884. Gregor Mendel, por volta aí do ano de 1865, ele descobriu algumas coisas sobre a genética. Na época, não se falava em genética, em gene, esse nome é novo. Na época, ele falava em fatores, ele descobriu alguns fatores. Então, ele começou a trabalhar com cruzamento de vegetais, especificamente, vamos dizer, o seu predileto era as ervilhas. Então ele começou a observar que quando ele tirava alguns fatores, vou falar genes também, né? Mas na época ele não falava genes, mas ele falava fatores. Quando ele tirava alguns fatores de alguns tipos de ervilhas, né, e fazia o cruzamento com outras linhagens de ervilhas, ele começava a acompanhar, né, o que ia gerar ali os filhos, vamos dizer assim. E ali ele ia fazendo outros cruzamentos e entendendo como que funciona essa genética hoje. Então, hoje, por exemplo, você pode ter um olho claro e às vezes seus pais não têm olho claro, mas os seus avós, os seus tataravós tinham. Então, a gente chama aí de gene dominante ou gene recessivo. Então, os genes recessivos, eles podem em outras gerações ele vir a aparecer. Então às vezes aparece um primo seu de olho claro, do nada, ninguém tem nenhum primo de olho claro, o seu primo aparece de olho claro, porque ele puxou, né, esse gene recessivo que estava ali em todo, né, vamos dizer assim, dentro dos genes que estão aqui dentro do nosso organismo. Então Mendel ele estudava sobre isso. Então o que aconteceu? Só em 1900 que foi dado ouvido ao que ele tinha descoberto, ao que ele estava falando, aquilo que ele estava publicando. Infelizmente, nesse ano, ele já não estava vivo. E a gente sabe que só em 1900 que a gente teve, vamos dizer, uma evolução na análise da própria célula, né? Vamos dizer assim, a molécula, e entender bem o que seria esses genes. Então, só nesse ano que Gregor Mendel ele foi intitulado como o pai da genética. A gente sabe que o DNA mesmo, quando foi descoberto em 1920, a gente percebe que aí que ainda fortaleceu a respeito deste material genético, porque ele está todo ali dentro do nosso DNA. Agora que vocês já entenderam um pouco, né, ficaram até um pouco frustrados aí porque Gregor Mendel não foi reconhecido em vida, só depois que ele morreu, que as pessoas foram entender que o que ele estava falando realmente era verdade. Agora eu quero trazer para vocês a história de um outro homem, mas esse homem não era cientista, ele não estava querendo nome, nada, eu só quero trazer aqui uma reflexão sobre Moisés. Moisés, o pai da clonagem. Mas por que Moisés, o pai da clonagem? Olha, Moisés, todos nós sabemos que ele que começou a escrever a Bíblia. Então, por volta de 3.500 anos atrás, ele começou a escrever ali Gênesis, Êxodo, Levítico, então, o Pentateuco. E ali em Gênesis, eu quero trazer para vocês justamente ali dentro do livro de Gênesis. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, o Senhor fala que, primeiro, né, só para dar uma pitadinha aí, de mostrar para vocês do conhecimento que Moisés tinha. Talvez você que está ouvindo esse vídeo, você nem é cristão, nem acredita em Deus, você é ateu. Mas faça essa reflexão comigo. Como que Moisés, há 3.500 anos atrás, ele já começou a falar em algo que somente no século 20 foi descoberto através da ciência? Então, primeira coisa que Moisés fala é que Deus criou o homem do pó da terra. E quando nós falamos de pó da terra,
E quando nós analisamos hoje, no século XX, século XXI hoje, né? Eu falo do século XX porque quando começou a descobrir essa área molecular. Mas agora, no século XXI, quando se começou a ter um poder maior de pesquisa, você percebe que o corpo humano ele tem 60 elementos químicos. E esses 60 elementos químicos que contém dentro do nosso corpo só é encontrado na Terra. Já foi feito análise na Lua, em Vênus, em Mercúrio, sondas, né, enviadas, Marte, e não se acham esses 60 elementos em outros planetas, em outras luas, apenas na Terra. Então isso já reforça o que Moisés já havia falado, com certeza ele estava escrevendo aquilo que foi lhe passado, vamos dizer, dos seus descendentes, seus pais, seus avós, a história cristã que nós ouvimos, a história cristã que nós lemos na Palavra de Deus. Agora eu quero trazer para vocês o principal, é justamente sobre o que Moisés escreveu lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 21 e 22, que ele fala justamente sobre quando ele criou a mulher. E a Palavra de Deus fala, né? A Palavra de Deus, mas eu quero trazer aqui para Moisés. Moisés escreveu, você que não acredita em Deus, então um homem escreveu. Um homem escreveu há 3.500 anos atrás que do homem, né, que Deus colocou Adão em um profundo sono. Então aqui ele já está falando numa anestesia geral. E ali ele tirou uma costela do homem, um pedaço de uma costela. Ele poderia ter falado, já que é para contar uma história, um fio de cabelo, qualquer outra coisa, mas ele foi justamente lá, num pedaço da costela. Tirou uma costela de Adão. E a Bíblia fala ainda que fechou o local com carne, né? A gente poderia até falar em uma cirurgia plástica. Fechou o local com carne, ele estava em profundo sono, e deste pedaço de costela ele fez a mulher. Aí eu quero trazer dentro de um tema complexo, muito complexo. Primeiro, todos nós sabemos que o homem é o único que tem o cromossomo X e Y. A mulher tem o cromossomo XX. Então, se Deus tivesse feito, por exemplo, se Moisés quisesse relatar que primeiro foi a mulher, a gente pode até dizer assim, a primeira foi a mulher, porque é a mulher que tem capacidade de gerar, e aí depois ela gerou o homem. Ele poderia pensar isso, mas ele não pensou isso. Ele falou que foi criado o homem, e do homem foi criada a mulher, e realmente, do homem você pode pegar um dos seus cromossomos, o cromossomo X, e duplicar ele e fazer a mulher. Aí, ele já estava dando um show, uma aula de genética para nós, isso há 3.500 anos atrás. Depois, ele dá ainda mais, né, detalhes sobre isso, e ele fala justamente do local onde tirou esse pedaço, né, vamos dizer, essa matéria para ser clonado. Ele fala da costela. E nós sabemos que a costela é um dos ossos mais ricos em células-tronco. Isso foi descoberto recentemente. E é através das células-tronco que nós conseguimos chegar ali ao, vamos dizer assim, a riqueza de genética, a riqueza de material genético, para que seja feito uma duplicação. Apesar de que, por mais que os homens tentaram, nós tivemos aí no final do século XX, a clonagem da ovelha Dolly, que para muitos então, assim, foi uma coisa assim, bem, vamos dizer, arcaica. E nós sabemos que através da ovelha Dolly não foi um sucesso de clonagem, até porque não foi uma clonagem completa, foi necessário, órgãos já estavam vivos e prontos para que essa clonagem fosse realizada. E a gente sabe que 6 anos depois, este clone foi preciso ser sacrificado, porque já estava com problemas pulmonares, então não foi uma boa clonagem. E eu só estou abrindo este parêntese justamente para a gente poder entender o que é uma clonagem, a complexidade de uma clonagem. Mas voltando aqui em Moisés, como Moisés tinha todas essas informações, agora por que os escritos de Moisés ainda não foram reconhecidos, vamos dizer assim, por parte da ciência? Essa ciência ateia, porque a ciência teísta reconhece que isso realmente são informações de cunho, vamos dizer, importantíssimo. Não é qualquer pessoa que poderia ter uma informação há 3.500 anos atrás sobre qual seria o procedimento genético para uma clonagem. Eu poderia trazer aqui muitos e muitos relatos da própria Bíblia que Moisés escreveu para comprovar o conhecimento dele arqueológico, paleontológico, geográfico. Ele tinha um conhecimento
quem não acredita em Deus, ele era um gênio, era um polímata. O cara sabia de tudo, mas para nós cristãos, nós que acreditamos em Deus, sabemos que ele não era realmente esse cientista maravilhoso, apesar de que ele poderia ser sim, porque era um homem inteligentíssimo. Mas nós sabemos que ele tinha uma amizade em comum, uma amizade maravilhosa com o Criador de tudo isso que nós vivemos. Então eu quero que você fique aí com essa reflexão. Você que acredita em Deus ficou muito maravilhado. Você que não acredita em Deus talvez ficou aí pensativo. Como que esse homem sabia de todas essas informações? Então, pessoal, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos com seus amigos e até o próximo vídeo.